Temos connosco José Tavares, o criador de uma linguagem visual única chamada de ICNI, uma fusão de matemática, geometria e arte. Olá José e seja muito bem-vindo ao Correio da Manhã Canadá. Olá Teresa, tenho muito gosto, é um prazer estar consigo, é um prazer estar de alguma forma no Canadá. Tenho gosto em conversar e em explicar um pouco melhor acerca do meu conceito. Ora, o José é um artista português que vive em Portugal e fundou esta arte inovadora em 1997, que caracteriza como uma linguagem universal. Mas vamos por partes, então, e para as pessoas lá em casa entenderem bem o seu trabalho, em primeiro lugar gostaria que nos explicasse um pouco o que é que consiste o ICNI, que é este conceito de arte novo e inovador que o José criou, como é que podemos definir esta sua invenção, o que é especificamente e também como é que tudo começou? Não é simples explicar totalmente e explicar com todo o detalhe acerca de ICNI, mas é um conceito muito novo, de facto, e que mexe, tem a ver com várias coisas. Então são várias ideias em simultâneo. Por um lado é arte, por outro lado é um código, ou seja, é uma linguagem, comporta-se como música. Muita gente não entende bem como é que pode ser um código quando uma imagem não significa isto ou aquilo, não significa terra ou não significa ar. Então é um código, como a música é um código móvel, ICNI é também um código móvel, ou seja, as pessoas podem e devem descodificar cada ICNI, cada destes anatogramas, e podem associar àquilo que quiserem. No entanto, não são obrigadas a codificar de uma maneira pré-estabelecida, digamos assim. Ou seja, podem associar ao que quer que seja. Então, é um jogo também, manifesta-se, comporta-se como um jogo, já que as imagens, os ICNIs, as ICNIs, são compostas por linhas simples e, portanto, são módulos com os quais nós podemos jogar. Podemos fazer combinações várias, modificar as cabecinhas das bonequinhas, as perninhas das bonequinhas e por aí fora, até criar novas e novas e novas. Eu acho que aquilo que é mais central desta ideia é o facto de ser, ao mesmo tempo, arte e, ao mesmo tempo, a invenção de uma geometria. Ou seja, é toda uma geometria, é todo um conceito que tem a ver com geometria e com símbolo, que é algo caríssimo a todos nós. Ou seja, o ser humano, as mulheres e os homens vistos como símbolos. É um conjunto muito vasto de milhares e milhares de imagens que falam acerca do ser humano e que dão uma visão diferente, que apresentam um ângulo diferente sobre o ser humano. Ou muitas vezes eu digo, se quiseres entender ICNI, não pode ser algo de 3 ou 4 minutos, de alguns minutos, pode ser meses ou anos, até entenderes de facto toda a abrangência, até alguém entender toda a abrangência desta ideia. O que é que quer dizer ICNI? Não sei se tem algum significado e como é que chegou, portanto, a esta palavra, que não é uma palavra portuguesa. Quando eu pensei na palavra ICNI, eu pensei, é a palavra que me serve melhor. Não é muito longa, não é muito difícil de ser memorizada. Eu queria uma palavra e um nome que fosse algo planetário, que tivesse a ver com o planeta inteiro, porque assim, esta ideia é para ser usada por toda a gente, ou pode ser usada por toda a gente. E então vem daí. Lembrei-me também que há uma palavra de origem grega que é ícone. Então, ícones são imagens e, portanto, tem a ver, tudo junto, agradou-me. O que é que o José quer dizer quando descreve o ICNI como uma linguagem universal? É universal a todas as pessoas? É universal a todas as áreas ou a ambos, por exemplo? Assim, esta ideia ela funciona também como uma ferramenta. Então é como se fosse mesmo uma escrita em que a pessoa pode usá-la para entender o corpo humano pode usá-la para entender as diferenças corporais, ou seja, os seres humanos são super diversos, não é? Têm imensas coisas diferentes, a vários níveis, claro, ao nível anatómico, mas não só. Então o ICNI pode servir para estudar o ser humano e o corpo humano à luz de de algo novo, não é? Então é isso, ou seja, é muito abrangente. As crianças podem usar, os adolescentes podem usar, as pessoas mais idosas, os séniores, não é? As pessoas mais idosas podem usar.
toda a gente pode usar, numa cultura qualquer, da melhor maneira que entenderem. E também podem recriar ícones, ou seja, podem reinventar os ícones, como eu fiz durante muito tempo e continuo a fazer, que é pegar na cabeça de um bonequinho, juntar aos bracinhos do outro bonequinho, juntar a outros elementos gráficos e, de repente, de vários eu construo um. De facto, uma ideia que pode ser e que vai ser, com certeza, mais explorada, mais estudada, mais utilizada com o passar do tempo. Acredito que daqui a 100 anos ou que daqui a 200 anos, por exemplo, que é imenso tempo, não é? Em termos, digamos, da evolução da nossa vida, digamos assim, nós podemos continuar a usar esta simbólica, já que é uma ferramenta que é super importante, vendo bem as coisas. E assim, ícone tem um pouco esse lado que é, às vezes ele contorna a questão da matemática e fica só na arte, outras vezes ele evita a arte para ser mais técnico e mais geométrico e, portanto, assim, é algo que, a certa altura, daqui a algum tempo, as pessoas podem dizer não é nem matemática, nem geometria, nem desenho, nem design. É ícone. Vamos pegar no seu ícone favorito e vamos fazer uma pequena análise sua, olhar para o seu ícone e fazer a sua interpretação pronto. E eu gostaria que pegasse nisso e pudéssemos, para mostrar lá em casa como é que o José olha para o seu ícone favorito e o que é que vê. O ícone que eu escolhi, este que está agora a passar, é um desenho muito belo, sem dúvida, muito mágico, que foi feito à mão, são duas bonequinhas, eu chamo que é dupla fantasia, porque elas são iguais, é como se fossem gêmeas, tem várias nuances, ou seja, a pessoa neste ícone, ela pode ver o mundo inteiro praticamente, ou seja, é exótico, é exuberante, as linhas continuam a ser simples, mas depois aparece completado, aparece enriquecido, aparece melhorado e tem uma profundidade humana e uma profundidade geral, se assim posso dizer, muito grande, ou seja, é sem dúvida um trabalho com bastante impacto e que permite muitos usos também. E tantas pessoas já o viram e tantas pessoas gostam deste desenho e chamam a atenção para ele, que eu tenho aprendido imenso, digamos, de uma forma indireta. Ou seja, eu aprendo com o desenho porque aprendi quando o criei, aprendi quando o trabalhei, aprendo quando o mostro e aprendo através das reações das pessoas. Ou seja, as pessoas vão dizendo coisas, vão completando o desenho e eu fico mais enriquecido por isso. Como é que tem sido essa reação e a receptividade das pessoas em relação aos ícones? As reações são as mais diversas. Muita gente diz, ok, é uma arte curiosa, mas é arte simplesmente como outra pessoa faz arte. Então não é mais do que isso. Eu não vejo, nos teus desenhos, eu não vejo a linguagem, eu não vejo o jogo, acho que não é uma simbólica e, portanto, digamos, ficamos por aqui. Ou seja, não é nada assim tão incrível. No entanto, outras pessoas, elas dizem com facilidade, elas dizem sim, elas aceitam imediatamente ser um código, ser uma linguagem, ser uma lógica. Quando alguém coloca energia, ou seja, quando alguém tem interesse em analisar, quer entender, quer explorar, provavelmente a ideia depois, ela retribui, não é? Ou de certeza que retribui e ajuda essas pessoas a saberem mais e a ficarem mais esclarecidas. E quando alguém nega, e claro, afasta-se, não é? E as próprias bonequinhas se afastam, ou seja, acho que é natural que isso aconteça. De que mais formas é que os ícones, ou os ícones neste caso, podem ser utilizadas? Em que áreas, por exemplo, laborais, ou em que superfícies, por exemplo? É um mundo, é outro mundo, são muitas as possibilidades, realmente. Ultimamente eu tenho feito muitos contactos com gente, com profissionais de várias áreas. E eles sabem quantas outras possibilidades mais existem para colocar estas imagens, estas criações. Só na área da moda, na área têxtil, por exemplo, existem inúmeros usos. Podem ser usados para criar cerâmica, azulejos, podem ser feitas esculturas com arame, com ferro,
grandes esculturas, pequenas esculturas, podem ser feitos trabalhos mistos, ou seja, com escultura, mas que depois pode ter cerâmica, pode ter variedíssimos outros materiais. Vídeo, podem ser usados em vídeo, como publicidade também. Dá para promover, ou seja, eles podem ser usados para promover ideias. Eu gostaria que nos falasse um pouco desse seu background, como é que foi a sua gestão de vida até chegar aos ícnis. O seu estudou engenharia, mas pronto, neste momento está mais virado para a arte. Como é que foi? Conte-nos um pouco sobre isso. Comecei de uma forma bastante diferente do comum, já que quando eu tinha 19 anos, eu ganhei uma bolsa de estudo para um ex-país socialista. Então eu estive na Checoslováquia, na antiga Checoslováquia, durante 5 anos e foi aí que me licenciei. O conhecimento, ou seja, o contacto com aquele povo, ou com aquelas gentes, com o sistema, enfim, era tudo diferente, é quase como se fosse outro planeta diferente. Foi tão intenso esse contacto que mudou a minha maneira de pensar o mundo. Eu tinha aprendido tantas coisas que eu disse a mim próprio: agora és engenheiro, mas não tens de ficar como engenheiro, não tens que ser engenheiro. Tu és livre, podes fazer aquilo que quiseres. Se quiseres, podes inventar uma coisa. E tive um contacto a certa altura na República Checa, e ele, no contacto com ele de alguma forma demonstrou-me que se alguma vez quiseres ser artista, olha aqui, eu explico-te já o que é a arte, pelo menos do ponto de vista do artista. E então vem daí, ou seja, foi uma experiência fantástica e a engenharia continua presente nos ícones. Como é que a comunidade de língua portuguesa podem ter acesso aos seus trabalhos ou inclusive comprar ou querer fazer alguma parceria? Olha, é muito simples hoje em dia, claro, através da internet, através das redes sociais, é muito simples chegar até mim. Sobretudo tenho imagens, mais imagens na minha página de Instagram, tenho também uma página do Facebook e tenho uma página iconis.com. Estou aberto a todas as perguntas, a todas as questões, a todas as propostas. É um prazer conhecer mais pessoas e saber da maneira como veem os ícones, como veem o meu trabalho. Acontece muitas vezes que há pessoas que querem usar, mas depois não sabem bem como, e eu posso tirar dúvidas, claro, posso ajudar a desmontar a ideia. Queria saber qual é que é o objetivo para 2022 e em diante. Para mim, eu acho que vai ser um ano ótimo. Espero que seja para toda a gente. Para mim, acho que vai ser cheio de momentos agradáveis, cheio de desafios, cheio de coisas novas e de, talvez, viagens, muitos ícones, com certeza. Acho que vai ser muito bom. Agora, cada dia é diferente, cada semana, então estou a ver, estou curioso, digamos, o que é que vai acontecer, como é que vai tudo acontecer em 2022.